Olá, então eu sou a Hexabymes. Eu vou seguir aqui a sugestão de formatação que vocês fizeram, só que eu vou fazer em vídeo. Ah, então, estou agora no quarto semestre, né? XP4 também. Meu nome completo é Hexa de Vargas Bynes. Meu número de matrícula é 40057419. Os jogos que eu vou utilizar para demonstrar as minhas competências são Advent, que é o que eu estou fazendo em XP4, e Bloom, que ele foi um jogo que a gente fez para Global Game Jam, que eu acredito que ele realmente mostrou uh, minha habilidade em uma das competências. Então, primeiramente, para a implementação algorítmica, eu vou apresentar alguns códigos que eu fiz, os que eu acho mais relevantes para a gameplay em si, e uma leve explicação por cima, assim, do para que ele serve. Então, primeiramente, só como demonstração, o nosso player ele consegue se movimentar de forma bem simples. Então, ele olha para cima, olha para os lados, para baixo, ele consegue andar por todos os lados. Ele não consegue pular. Nesse contexto aqui, o nosso jogador ele é uma pessoa idosa, então ele acaba não tendo essa habilidade. Aqui eu tenho o script. Então, a gente tem a nossa velocidade de movimentação, a gente tem o drag. Então, o que esse script vai fazer é que ele vai verificar quando que a gente está encostando no chão, que daí isso é identificado por uma tag ou uma layer, não lembro, perdão. E daí o que ele vai fazer é que quando você está em contato, ao você deixar de apertar o botão, que é de movimentação, ele vai permitir, perdão, ele vai fazer com que a sua movimentação fique mais devagar e no final pare. Isso é personalizável aqui dentro do editor, está permitido aqui. E esse mesmo script, ele também, perdão, esse mesmo script não, mas um script que é junto com ele, calma aí. Esse é o script que ele é junto, assim, né? Que ele vai usar informações do player, como sua rotação e orientação aqui, né? Que daí também são objetos aqui dentro do objeto PyPlayer. Uh, e eles vão usar então a movimentação do mouse para mover a câmera junto com o jogador, né? E é isso, calma aí. Em seguida, a gente tem os scripts de interação e que completam a quest, certo? Então, primeiramente, para interação, ele acaba usando um outro script também, porque esse outro script é o que vai fazer com que a HUD aqui ela mude, certo? Então, são dois scripts diferentes. E daí esse primeiro script é o que ele vai fazer a verificação da interação do jogador. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e eu vou encostar nessa flor, certo? Aqui ele vai fazer a verificação no próprio código de que eu estou encostando em alguma coisa, certo? Aqui vai dar um touching true. E daí esse código ele é colocado no próprio player. Não, perdão. No objeto que você quer verificar. Daí ele vai verificar a própria tag e agir de acordo com a tag do próprio item onde você no qual você colocou esse script. Então aqui no caso a tag dessa flor é blue, certo? Uh, e daí o que o script está mandando fazer é que quando você interagir com algo com a tag blue, ele vai aumentar essa barrinha aqui. No caso ele já está aumentado 1 aqui. Eu clico e ele aumenta a barrinha. E daí outra parte do código é que quando cada uma dessas três barrinhas ficar completa, a barra de cima ganha mais um pontinho. Eu posso vir, por exemplo, aqui e interagir com as flores aqui, que daí elas têm a tag de pink. Dá pra ver ali que a primeira barrinha subiu mais uma vez, e daí a vermelha sobe de novo.
Além disso, uma mecânica importante que a gente tem é o de teleporte. Ele é um teleporte extremamente simples, que ele não vai servir para nenhuma mecânica extremamente complicada. Vai ser só para mudança de cenário. Então, o que esse script faz é você coloca ele no seu item de preferência, que vai servir somente para Collider, não precisa ser nada demais. Tanto que eu estou usando um objeto vazio, certo? E daí ele vai comparar se a tag da, da colisão, se a outro objeto que está colidindo tem a tag player. E caso ele tenha, ele vai fazer com que o player que a gente designou no editor, certo? Tenha a mesma posição do, do destino, que a gente também designa no próprio editor. Então aqui, por exemplo, a gente tem... Oh, meu Deus. Aqui. A gente tem o que eu chamei de trigger da cidade. Então, quando o jogador encostar nisso aqui, nesse collider aqui, ele vai chamar o script aqui de teleport, né? E ele vai identificar o nosso player, o transform dele, certo? A posição. Ele vai ter identificado o destino, que é o arrive well aqui, que ele tá dentro aqui, que dele é em outro lugar, eu já demonstro. E por último ele vai pegar o modelo do player. Então, aqui o lugar que a gente vai chegar é esse, certo? Para fazer esse efeito de tipo tá aqui a imagem que é lá em cima, eu usei textura, certo? Então a gente usa o que eu saiba, a gente chamou de câmera secundária. Eu peguei isso de uma aula, né? Então, a câmera secundária. E daí essa câmera, ela vai pegar uma imagem e ela vai transformar isso em uma textura. E daí essa textura pode ser colocada em planos como esse ou mesmo objetos 3D de verdade. E daí é isso que está sendo feito aqui. Então, mesmo se você chegar perto aqui, você vai poder ver que as coisas estão se movendo. É porque essa textura está pegando da câmera que está aqui. Isso. Ele está pegando dessa câmera aqui. No caso, aqui na cena não dá pra ver porque são partículas. E daí elas só estão visíveis aqui no game. Então eu posso vir aqui pra frente, como eu falei, e ao encostar aqui eu vou ser teletransportado, ok? Pronto, aqui eu tomei um teletransporte. Daí essas partes aqui são todas partículas, então essas nuvens roxas e azuis são partículas que estão aqui, certo? Tem quatro diferentes, uma para cada lado. Então aqui, aqui, lá e em cima. E daí dá pra ver que tem uns brilhinhos também. E esses brilhinhos são mais um tipo de partícula, também é um PNG simples. E daí aqui eu consigo me retirar novamente. E aqui a gente tem o ambiente que a gente estava antes. Eu interajo aqui e eu retorno. Então, para implementação artística, todos os assets que eu estou usando aqui, com exceção das imagens do terreno e das partículas em si, foram feitas por mim. Eu estou fazendo com o Gabriel de Mello, certo? Mas daí eu não utilizei os assets dele aqui. Então os assets são meus, eu que fiz a parte do terreno também, assim como o trabalho de iluminação, que aqui não está tão demonstrado, mas eu tenho uma versão noturna do ambiente que dá para ver bem melhor. Então a gente tem, aqui não dá para ver bem, mas tem o bloom, certo? Que é aplicado aqui com materiais emissivos, que daí parece que tem iluminação vindo de dentro da casa, como se tivesse gente dentro. E aqui a gente tem uma característica diferente também no portal,
Quando você entra, ele tem cores diferentes agora, certo? Por mais que as partículas sejam as mesmas, a iluminação é diferente. E ao retornar, ele também tem uma nova iluminação aqui, que cria um efeito interessante. Então, isso fui eu que trabalhei nisso. Ah, eu vou deixar na descrição do vídeo, que isso aqui é um vídeo do YouTube, né? O link para os dois assets que eu usei, que daí é a foto da nuvem e a foto do brilhinho que tem lá no portal. Ah, mas o resto é tipo o pacote da Unity, não tem muito como. Pacote da Unity não, mas ele vem direto no Terrain Tool da Unity, que é o que a gente usou, né? Eu usei. Então não tem como referenciar. Pelo menos eu não sei bem. E daí aqui tem outros assets que eu fiz, que são as árvores, certo? Só pra deixar bem claro. Assim como as casas, certo? Eu fiz elas no Blender. E elas são bem simples, assim. Elas são um low poly, bem de boas. E os postes também. Dá pra ver que eu espero que dê pra ver. O uso de diferentes materiais. Então, nós temos os materiais emissivos, nós temos um material meio transparente nos postes para que a luz consiga passar, certo? A iluminação. Nós temos diferentes tipos de madeira, esses arbustinhos aqui nas casas, certo? Servindo como enfeite. E é isso. Para aplicação ludo-narrativa, infelizmente, por problemas pessoais, eu não consegui fazer uma implementação. A gente tem todo o planejamento do que a gente quer fazer e vai ser feito para a versão final, mas até o momento, por essas questões pessoais, eu não consegui implementar. Mas a ideia do jogo seria, no caso e vai ser implementado isso, né? Uma moça que ela é mais idosa e daí ela serve. É uma moça mais idosa, ela já não consegue ajudar tanto a comunidade aqui, certo? E daí o que ela acaba fazendo é tentando ajudar de outras formas. Por exemplo, mantendo a felicidade das crianças. E como é que ela faz isso? É, Na versão final do jogo, o que a gente vai ter é um poço aqui no final desse caminho. E nesse poço tem bilhetes das crianças da cidade, desejos que elas querem que sejam realizados. E daí o jogador, que é essa idosa, a missão dele é então realizar esses desejos para que ela cumpra o seu objetivo de ter um papel nessa sociedade, que no caso seria de deixar as crianças felizes, certo? E daí a gente queria então transmitir essa sensação de calma, então você pode ver que mesmo de noite é um lugar muito iluminado, é, que ele não tem partes assim que vão ser assustadoras. Mesmo o portal, que é a coisa mais mística, ele também é um lugar assim mais celestial do que algo aterrorizante, como acontece muitas vezes com magia, principalmente de noite. E mesmo durante o dia você vai ver que são cores muito suaves, assim, tirando esse vermelho. É um pôr do sol, então a gente queria transmitir então essa narrativa por meio desse ambiente que a gente criou. Como eu mencionei, eu ainda não consegui implementar bem no nosso jogo a questão da narrativa. Então eu queria trazer um jogo que eu fiz no começo do ano com os meus colegas Fernando e Sofia para a Global Game Jam. Esse jogo a gente teve uma implementação muito interessante de ludo narrativa. O tema era raízes e a gente queria representar como as pessoas ficam presas quando elas estão com problemas psicológicos. No caso aqui, a gente tinha membros com depressão no grupo
e a gente queria representar isso mais fortemente. Então, a gente tem um jogo que ele, por meio das imagens, ele representa bem a sensação da depressão. Então, a menina, ela tenta fazer as coisas do dia a dia dela, que no caso é só levantar e fazer um café da manhã. Mas ela não consegue, porque ela tá presa por raízes, porque quando você, no caso de gameplay aqui, né, quando você tenta tocar o alarme, desligar o alarme, ele vai ficar aparecendo de novo e você não consegue levantar. E daí a gente traz esse tema então na gameplay, né? Então é a implementação da narrativa que eu acho que naquele jogo ali ficou muito bom e que eu gostaria de conseguir fazer de novo nesse jogo que a gente está fazendo agora e vai ser então o foco desses próximos dias, né? Porque tá acabando já, perdão. Então, das experiências de trabalho em equipe, no geral a gente trabalhou em call ou em mensagens privadas, que daí eu não sei se eu posso mostrar do meu colega. Então eu vou mostrar o Discord oficial aqui na matéria, que daí eu fiz as minhas interações, mostrei o material que eu estava fazendo, os vídeos que eu gravei também de apoio para o meu colega, que ele estava com algumas dificuldades. Ah, a interação que eu tive também com outros colegas que estavam averiguando o trabalho que eu estava fazendo. Os vídeos que eu assisti, que eu achei muito interessantes, que eu também compartilhei aqui. Eu também queria mostrar um problema que a gente teve, que daí nem o professor de Tech Art estava conseguindo ah, é, arrumar direitinho. E daí eu acabei descobrindo a resposta e também eu fiz aqui o compartilhamento de por que não estava dando certo e quais versões ficaram melhores. Então, só para mostrar aqui minha iniciativa em trabalho em equipe. Para mostrar a elaboração de projeto de jogo, a gente tem um GDD aqui. Então, primeiramente descrevendo o jogo, claro, planejamento de acordo com as datas que vocês tinham passado desde o começo do semestre. A gente tem aqui o planejamento do nosso mapa, então a cidade e também a floresta, que antigamente eram duas coisas separadas, mas a gente acabou mudando. A gente tem o planejamento das missões, que é o que eu falei que eu ainda não consegui implementar. Daí são duas missões que vão com certeza ser implementadas e uma terceira que é uma opção. A gente tinha o planejamento de logos, a gente tem aqui o planejamento com as paletas de cor, com o moodboard que a gente aprendeu em criação de mundos, certo? Que a gente tem também a menção de quais modelos precisam ser feitos para cada área do jogo, as texturas que a gente vai ter que criar e quantas variações. Que a gente tem novamente moodboard, paleta de cor, tudo que precisa, só que dessa vez para a cidade, aquilo ali se aplicava somente à floresta. E a gente tem aqui o planejamento da programação, o que a gente tinha que criar, assim, que são coisas que eu já mencionei, e também a parte de sonorização que foi planejada, incluindo playlist e audio asset list. E daí na questão de tech art, que é um planejamento mais recente, que a gente está acompanhando também durante a aula de tech art, que parte do nosso projeto lá é implementar o que a gente aprendeu em aula no projeto de XP. Que daí são coisas como eu mostrei, do portal e a iluminação. Para a parte de comunicação, infelizmente eu vou dizer que a gente não tem muito isso. No máximo de documentação é esse GDD, assim, que eu acabei de mostrar, mas nós não fizemos apresentações nem materiais de marketing, infelizmente. Nós só conversamos com colegas que também fizeram testes para o nosso jogo, mas isso também era mais no começo. Então, elaboração, pelo que eu entendi, é aplicar isso aqui nas outras duas aqui, certo? Então, elaboração de projetos eu já mostrei aqui, tanto para programação quanto para arte.
A comunicação externa, como eu falei, não ocorreu basicamente, mas entre nós e com outros colegas que estavam ajudando e opinando no nosso jogo para que ele melhore, isso ocorreu bastante. E na questão de trabalho em equipe, assim, a gente também, novamente, fez opa, todos os planejamentos de tanto arte como programação em caos ou mesmo em sala de aula. E daí eu não tenho muitas provas de que isso ocorreu. Fica meio que pela minha palavra. Não participei de trabalhos adicionais nem ajudar outras equipes, infelizmente. De realizações, desafios enfrentados e aprendizados, eu gostaria de mencionar principalmente o trabalho das luzes, que eu achei muito satisfatório o modo que é possível trabalhar. Fiquei bem feliz também com o resultado das casas. Eu nunca tinha modelado coisas um pouquinho mais detalhadas, por mais que não muito, né? Então eu também gostei bastante do resultado. A parte de tech art foi, perdão, foi um desafio bem grande, porque a gente está aprendendo isso agora também, enquanto a gente está fazendo a matéria de XP. Mas eu acho que está indo muito bem. Então também estou achando que o resultado está sendo muito bom. Aqui, como eu falei, nós tivemos esse problema com a iluminação, mas eu acabei conseguindo resolver. E algo muito interessante também que eu consegui aprender foi eita, a usar a UI Toolkit da Unity. O Raymond me ajudou no começo do semestre também. Ah, e daí eu acho que o resultado vai ficar muito bom com esses aprendizados. Então, esse é o final do padrão que vocês colocaram lá. E eu acho que eu falei mais do que o suficiente, né? Ah, então é isso e eu espero conseguir implementar mais coisas em breve. Por mais que não vá ficar na entrega do de agora, né? Infelizmente. Mas o jogo estará melhor em momentos próximos. Muito obrigado, tenham uma boa semana.